Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 14, que está assim: Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Este é um pequeno trecho da parábola do filho pródigo. Você conhece essa história? Um pai tinha dois filhos, o mais velho estava sempre com o pai e o mais novo queria viver a sua própria vida. Ele queria sua independência. Nada errado, a não ser pelo fato de que esse filho mais novo pediu a sua herança adiantada. Pois bem, quando ele pediu a herança, a parte dele para o pai, ele estava dizendo que ele não aguentava esperar até o pai morrer para então receber a sua parte. Ele queria receber naquela hora. Apesar dessa ofensa, aquele pai, que representa o próprio Deus, dá a parte do seu filho e esse filho então parte para uma terra distante e gasta tudo o que recebeu do seu pai. E aí então veio uma grande fome e aquele rapaz, não tendo mais como sobreviver, passa então a cuidar de porcos. E o texto diz que ele desejava comer do que os porcos estavam comendo, porque ninguém, o texto diz, ninguém lhe dava nada. Sabe, meu amigo, minha amiga, algumas vezes nós encontramos essa situação, pessoas que sofrem, pessoas que tomam decisões erradas e aí então passam a enfrentar as consequências duras das suas decisões erradas, das suas escolhas precipitadas e aí então vão para o fundo do poço. E o pior, ninguém estende a mão, ninguém ajuda. É como se dissessem a essas pessoas: bem feito, você escolheu, você decidiu, você preferiu esse caminho. E aí então deixam as pessoas no fundo do poço. Aquele rapaz não recebia nada de ninguém. Era um rapaz que tinha tudo, perdeu tudo por conta de uma escolha errada, por causa de uma precipitação, por causa da falta de maturidade. Ele perdeu tudo. Muitos também passam por essas experiências. Perdem tudo, tinham tudo e da noite para o dia perdem tudo por conta de uma escolha errada, por causa de uma precipitação, enfim. A situação então se agravou para aquele rapaz da história, o filho pródigo, porque ninguém ofereceu a ajuda que ele precisava. O texto diz que ninguém lhe dava nada. E nós encontramos pessoas também nas mesmas condições desse filho pródigo. Estão ali padecendo já as consequências da sua escolha, mas essas consequências são agravadas porque as pessoas que estão ao redor não oferecem nada. Muito pelo contrário, culpam, condenam, acusam. Mas essa história, toda essa história, revela também o amor de Deus. As pessoas deste mundo são muito cruéis. Muitas pessoas são muito cruéis. Elas dizem: bom, bem feito, está passando por isso, porque merece passar por isso. Deixe-o ou deixe-a passar, sofrer, porque simplesmente merece. Mas, quando nós olhamos para esta história contada pelo Senhor Jesus, nós encontramos um Deus cheio de misericórdia. Aquele pai que representa Deus permitiu que seu filho mais novo fosse embora.
deu tudo o que ele havia lhe pedido, deu e deu também a liberdade. Bem, aquele pai poderia estar bem ofendido, aquele pai poderia nunca mais querer ver a face desse filho ingrato. No entanto, não é isso que a história nos ensina, não é isso que a parábola de Jesus nos ensina. Aquele jovem, quando viu que ninguém lhe dava algo, ninguém lhe dava valor, ninguém lhe dava amor, ele se lembrou do seu próprio pai e resolveu voltar para casa. Meu amigo, minha amiga, o pai dessa história representa o próprio Deus, porque se fosse um pai humano, certamente agiria de uma forma diferente. No entanto, nessa história do filho pródigo, aquele rapaz volta para casa e é recebido com alegria pelo pai. O pai restaura a sua posição de filho. O pai manda trocar as vestes de um mendigo pelas vestes de um filho, de um príncipe que vive na casa de um senhor. Meu amigo, minha amiga, com essa atitude dessa história, a atitude do pai dessa história, nós encontramos um Deus cheio de misericórdia. Quando nós erramos, quando nós nos precipitamos e amargamos as consequências das nossas escolhas precipitadas, nós normalmente não encontramos misericórdia das pessoas que estão ao nosso redor. Mas se voltarmos os nossos olhos para o nosso Deus, para o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, encontraremos nele graça e misericórdia, que fortalecerão o nosso coração para retomar os nossos caminhos. Meu amigo, minha amiga, Deus nunca nos abandona. Podemos estar no fundo do poço. As pessoas podem nos condenar, podem nos acusar, porque merecemos estar no fundo do poço por causa dessas decisões que tomamos, mas quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, esse nosso Deus não nos abandona. Muito pelo contrário, nos recebe com amor, nos faz lembrar que somos filhos dele, nos coloca novamente em posição de destaque diante dos olhos dele, porque ele nos ama. Meu amigo, minha amiga, o que eu quero dizer aqui é que com Deus, com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre é possível começar de novo. Podemos ter errado, podemos ter tomado a decisão errada, podemos ter sido precipitados imaginando que nós podíamos tomar conta das nossas próprias vidas, lidar com as nossas próprias coisas, enfim, fazer exatamente como esse filho pródigo da história fez. Mas se nós nos arrependermos, se nós voltarmos os nossos corações para o Senhor, o nosso Deus, Ele é cheio de misericórdia, o suficiente para receber-nos de volta e então oferecer a nós o seu cuidado especial, o seu amor profundo, o seu amor perfeito e infinito para conosco. Meu amigo, minha amiga, o filho pródigo só conseguiu retomar o sentido da sua vida porque foi acolhido pelo Pai novamente. Nós só conseguimos novamente sentir o significado, ter sentido para as nossas vidas quando recebemos do Senhor esse amor perfeito para conosco, quando somos novamente acolhidos por Ele. O mundo pode nos rejeitar, mas o Senhor, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nunca nos rejeitará. Mesmo que tenhamos tomado decisões erradas, que nos tenham distanciado até mesmo dos caminhos do Senhor, mas se nós voltarmos para Ele, Ele nunca nos rejeitará. Ele, portanto, é a força que precisamos, o encorajamento que precisamos para retomar as nossas vidas. Quer sair do fundo do poço? Volte para os braços do Pai, volte para os braços do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, onde temos a nossa Tarde da Esperança.
Aos domingos, 3 cultos. O primeiro às 8h30 da manhã com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você saiba que Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nunca nos abandona. Que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.